Namastê, pessoal! Você já ouviu falar na noite escura da alma? Esse é um conceito bastante popular dentro dos meios esotéricos, mas muito pouco compreendido. E um tanto quanto difícil de explicar, porque só quem já vivenciou sabe exatamente o que é e como é a sensação. Bom, a chamada noite escura da alma é definida como um período de angústia, desesperança e escuridão que a nossa alma passa em algum momento da vida, e em alguns casos em mais de um momento. E acontece com mais frequência nos buscadores da espiritualidade, os buscadores de algo maior, o que faz com que as pessoas em algum momento se assustem com isso. Mas é extremamente normal e faz parte dessa busca, é comum, porque é uma fase que faz parte do despertar, faz parte do processo de iluminação, então é natural. É o momento onde a nossa própria escuridão interna é colocada na nossa frente para reconhecimento e cura. E depois que isso passa, a gente vê que aprendeu muita coisa, tirou muita lição disso, até nos tornarmos pessoas melhores. E por isso esse período tem esse nome. É um conceito filosófico, poético. Sempre os filósofos e poetas se referiram a tempos difíceis como períodos escuros, às vezes chuvosos. Essa ideia vem desde a pré-história, onde os povos primitivos cultuavam o sol como Deus, já que ele traz luz, clareza, conforto, proteção do frio e dos perigos, das criaturas noturnas, sejam elas animais reais ou seres mitológicos que os antigos acreditavam, que perambulavam por aí à noite. Enquanto que a própria noite já era um período ruim, que trazia o frio, a escuridão. É daí que vem a origem dos termos duais, luz e trevas. Muitas vezes também são usados os termos branco e negro, magia negra, humor negro, referindo-se a algo envolto em trevas, escuridão. Embora existam certas discussões hoje em dia sobre o uso desses termos serem pejorativos, por serem de alguma forma racistas, originalmente eles se referem à luz e escuridão, que no final de tudo se resume a conhecimento e ignorância. De forma alguma, esses termos estão associados com qualquer etnia. Então eu particularmente não vejo problema nenhum no uso deles. Mas enfim, creio que isso já seja assunto para um outro vídeo também. Voltando aqui, Então esse período escuro é algo que acontece com quase todo mundo que busca uma conexão com algo maior, de alguma forma. Basicamente isso que é a noite escura da alma. Quando chega esse momento de despertar e o indivíduo vai percebendo as ilusões à sua volta, é normal que fique confuso e com as emoções abaladas. As pessoas que passam por isso geralmente costumam sentir perda de energia, tanto física quanto mental, cansaço crônico, perda de apetite, de sono, raiva, frustração, perda de atenção, da confiança e da autoestima, um forte sentimento de solidão, entre muitas outras coisas nesse sentido. E, dependendo da intensidade das emoções, essa noite escura pode levar anos até que a pessoa consiga superá-la. E por isso, muitas vezes, a noite escura é confundida com a depressão. Mas são duas coisas diferentes, e é isso que o pessoal precisa entender. A noite escura da alma difere da depressão por ter uma tristeza junto de um sentimento de busca. Mas a gente não sabe exatamente o que buscar. Um sentimento de vazio e a vontade de buscar algo,
Diferente de quem tem depressão, que muitas vezes não sente vontade de fazer absolutamente nada, a depender do grau. Já a noite escura está mais para uma insatisfação, que te faz buscar algo. Enquanto que a depressão é uma doença, diagnosticável e tratável, um desequilíbrio no corpo físico, a noite escura já é mais algo da alma mesmo. É a nossa alma tentando evoluir através de um processo doloroso, uma chacoalhada da vida para a gente sair da zona de conforto. Então é preciso saber distinguir, porque muitas vezes a pessoa é diagnosticada de forma errada com depressão por profissionais que são meia boca e ou que só querem vender remédio, pouco se importando de verdade com o bem-estar daquela pessoa. E muitas vezes também acontece de o que começa como uma noite escura da alma evoluir e se tornar uma depressão de fato. Mas não são a mesma coisa. A depressão também pode ensinar muita coisa, também pode servir de aprendizado. Mas como o assunto do vídeo não é esse, eu vou manter o foco na questão da noite escura. Então, essa fase não deve ser temida, porque ela é um avanço na jornada evolutiva. Ela é como a travessia por um deserto, onde ao final você encontra um oásis. É um período de transição e transformação em nossas vidas, onde a gente deixa de lado coisas que não nos servem mais, para entrar em uma nova maneira de ser. A gente começa a questionar tudo o que acreditávamos ser verdade. E entramos em contato com o nosso eu mais profundo. Mas tudo isso para um bem maior. Existe uma teóloga chamada Zinnia Pritchard, que define a noite escura da alma como um processo espiritual onde a semente da vida é enterrada no solo do sofrimento. E por esse motivo, o primeiro passo deve ser o de aceitar isso, ao invés de lutar contra. Entender que esses sentimentos são perfeitamente normais na experiência terrena, na vida na matéria. Nosso lado racional tenta atribuir um sentido lógico a tudo, mas isso só acaba gerando frustração, de modo que a pessoa pouco a pouco vai se dando conta de que nem tudo precisa ter um sentido dentro da chamada lógica. Igual acontece naquela cena de Doutor Estranho. Isso não tem o menor sentido. Nem tudo tem que ter. Renda-se, silencie seu ego, e seu poder surgirá. Que, aliás, é um ótimo exemplo de alguém que passa pela noite escura e no final supera, se tornando alguém muito melhor do que era antes. Os próprios índios da América do Norte, e mesmo os xamanistas hoje em dia, consideram a noite escura da alma como um rito de passagem, que pode fortalecer a natureza guerreira, que é parte de nosso espírito, nos tornando mais corajosos e nos fazendo encontrar a nossa essência espiritual, divina, percebendo o nosso poder de cura pessoal e adquirindo uma consciência mais elevada. Então, é necessário abraçar isso e ver como algo positivo, como um remédio doloroso, uma lição, chamem como quiser, mas que deve ser aceito. Do contrário, isso só vai trazer cada vez mais dor. Bom, apesar desse termo ter sido incorporado em diversas linhas espirituais hoje em dia, na espiritualidade universalista, no xamanismo principalmente, entre outras, ele tem origem no cristianismo. Quem primeiro usou a expressão noite escura da alma foi San Juan de la Cruz, ou São João da Cruz, um poeta espanhol no século XVI. Ele escreveu um poema que narra a jornada da alma, desde a sua morada carnal até a união com Deus.
no processo de se desapegar do mundo e atingir a luz da união com o Criador. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notado. Estando já minha casa sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura. Na escuridão velada, estando já minha casa sossegada, em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em um lugar onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite amável mais do que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada, em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado, tudo cessou, deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Desde então, na tradição cristã, o termo passou a ser usado para se referir à crise espiritual na jornada rumo à união com Deus. Basicamente, a pessoa reza, e isso passa a não ter valor, nada mais parece fazer sentido, e a pessoa sente como se Deus o tivesse abandonado. Isso aconteceu com várias figuras bastante conhecidas aí dentro do cristianismo. São Paulo da Cruz, que ficou por mais de 40 anos passando por isso. Santa Teresa de Lisieux, Madre Teresa de Calcutá, vários outros. E há quem diga que até figuras bíblicas passaram por isso, como o rei Davi, Salomão, e tem quem diga que até mesmo Jesus pode ter passado por isso, por um breve instante, quando ele se questiona na cruz: Pai, por que me abandonaste? Mas geralmente os religiosos consideram a noite escura da alma como uma bênção disfarçada de coisa ruim, um sofrimento pelo qual é necessário a pessoa passar antes de finalmente achar seu propósito e se tornar alguém melhor, e se unirem finalmente a Deus. Então foi aí que surgiu o termo, e nos dias de hoje se popularizou, estando presente em várias tradições, mas sempre com o mesmo significado e definição. A única coisa que difere é quando falam sobre buscar Deus, já que cada filosofia tem uma ideia diferente sobre o que seria Deus. Mas no geral, o conceito significa a mesma coisa. Pode ser o Deus bíblico, o Deus interno, o Deus universal, o Deus de Spinoza, não importa. No final é sobre se chegar a ele. Também vários artistas pelo mundo foram influenciados pelo poema, como foi o caso das bandas de rock Sparkler House, que tem um álbum com esse nome, e Fear Factory, que usa a expressão em uma música. Também a cantora canadense Lorena McKnight transformou o poema em música. E o nome mais conhecido é o Raul Seixas, que fez uma releitura do poema na música Água Viva. Uma música linda que eu recomendo muito que quem nunca ouviu, que procure aí. É só digitar no YouTube, ou procurar no Spotify, quem preferir, né? Essa música o Raul cantava para a filha dele, a Vivian, e ele fez ela ainda em parceria com o Paulo Coelho, exatamente homenageando o San Juan de la Cruz, que nas palavras do próprio Raul, foi um grande espiritualista. Bom, pessoal,
Eu peço para você que assistiu até aqui, para que deixe o like, porque isso é muito importante para a divulgação do vídeo, para que ele seja recomendado para mais pessoas, que assim como você, podem achá-lo útil e esclarecedor. Eu peço também para que quem não é inscrito ou inscrita, para que se inscreva aqui, porque eu quero chegar logo a 100 mil. Vamos lá, que é só um cliquezinho no botão, não custa nada, meio segundo, e é de graça, né? Então, até o próximo vídeo. Gratidão. Pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz.